método para controlar e até diminuir o vitiligo sem depender apenas de cremes ou medicamentos. As pessoas muitas vezes confundem esse significado de tratar o vitiligo e acham que precisa cuidar apenas da pele. E hoje você vai descobrir que o vitiligo vai muito além disso. E enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou aproveitar para me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Yane, eu sou hipnoterapeuta Omni, especialista em vitiligo. E ajudo mulheres a resgatar a sua autoestima para viver e ser feliz. Então, vem comigo, porque hoje a gente vai entender como é que cuidar das suas emoções vai impactar diretamente no seu tratamento. E vale lembrar aqui que talvez você sinta que o vitiligo está te segurando, te controlando, impedindo você de ser livre. E hoje você vai mudar a sua visão sobre isso, porque hoje você vai entender que você manda na sua própria vida. E já aproveito para te falar que essa é uma live de aquecimento, isso mesmo. Eu estou trazendo alguns conteúdos que vão te ajudar já a se preparar para o workshop Viver Bem com Vitiligo. É um evento 100% online e gratuito que vai acontecer no dia 10 de abril, às 20 horas. Faltam 7 dias para o nosso encontro lá. E lá eu vou te mostrar como você pode controlar e até diminuir as manchas do vitiligo quando você controla e trata a causa raiz do vitiligo. E por que eu estou fazendo essa live? Porque muitas mulheres já se inscreveram no workshop e elas começaram a fazer algumas perguntas respondendo um formulário que tem lá. E a frase que talvez você já tenha ouvido, mas que eu também já ouvi muito mas vitiligo não tem tratamento, vitiligo não tem cura, vitiligo não tem vacina para ele, vitiligo é uma condição, nem é doença. E se você também já ouviu algo desse tipo, já comenta aqui para mim. Você já ouviu esses comentários? Você já pensou isso? Conta aqui para mim, ou coloca coraçãozinho, que aí eu sei que você já ouviu isso, que essas perguntas também já aconteceram, já passaram por sua cabeça. E vou aproveitar para te lembrar que se você ainda não se inscreveu, para se inscrever, basta ir no link da minha bio, logo debaixo da minha fotinha ali no início do Instagram, e tem o link do formulário para você se inscrever. Quando terminar a live, se você não tiver feito isso, vai lá e se inscreve, porque vai ser um prazer ter você comigo no dia 10 de abril. E já vou lembrando que quem está no grupo Viver Bem com Vitiligo, já entra, vai lá no WhatsApp, que eu já mandei o link desse encontro. Vai lá, porque depois a gente vai ficar só a gente no encontro mais intimista para a gente conversar, trocar algumas ideias, porque eu estou aqui também no Google Meet para a gente poder compartilhar as dúvidas, as angústias de cada uma de vocês. E para a gente começar, eu já quero saber, aproveitar aqui, uma ótima noite aí já para quem foi entrando, aí a Cláudia, a Franci, Marcela, Andréia, e a Cláudia está pedindo aqui para explicar um pouquinho melhor o vitiligo é uma condição. E Cláudia, fique aqui comigo que eu chego nesse ponto daqui a pouco, tudo bem? Eu fiz aqui um roteirinho para não me perder, mas aí eu já coloco isso daqui a pouquinho, quando eu estiver falando mais do que é o vitiligo, combinado? E eu quero saber, para a gente começar, quem aqui já fez algum tratamento para o vitiligo? Comenta aqui para saber se algum médico já recomendou, qual foi o tratamento que vocês fizeram. Fizeram tratamento para a pele apenas, orientaram que vocês procurassem apoio emocional, terapêutico? Fala aqui para mim. Quem, além de cuidar da pele, cuidou também da mente, das emoções? E aí, a gente vai começar. E eu vou até dar um passo atrás e vou começar com a pergunta da Cláudia, né? Que ela perguntou aqui: o vitiligo é uma condição?
Aqui, ó. A Cláudia já botou aqui, ó. Recomendou fototerapia. Fototerapia é uma terapia que cuida apenas da pele. Então, bora lá. O vitiligo. E aí, eu posso gerar polêmica, mas eu sou enfermeira de formação também e tenho estudado cada vez mais o vitiligo por um interesse que é pessoal, como vocês podem ver. E nos meus estudos e com tudo que eu venho avançando, eu sou contrária a dizer que o vitiligo é uma condição, porque não é. Vitiligo é uma doença. Porque, além do vitiligo ter CID, que é um Código Internacional de Doenças, que é uma sigla que tem lá para todas as doenças que são mapeadas no corpo humano, inclusive ela é revisado várias vezes. Mas por que o vitiligo é uma doença e não uma condição? Porque ninguém nasce com vitiligo. Vitiligo se desenvolve ao longo da vida. E se a gente entender que saúde é o completo bem-estar físico, mental, emocional, é qualidade de vida, eu acredito que talvez vocês me compreendam quando eu diga que quem tem vitiligo muitas vezes não tem qualidade de vida, tem baixa autoestima, se esconde do mundo, porque pelo menos eu vivi assim. Eu não fazia o que eu queria, eu não falava com o que eu queria. Eu precisava sempre estar acompanhada com alguém que eu conhecia para me sentir segura. E isso não é qualidade de vida. Então, vitiligo é uma doença autoimune. E assim, nem vou te bater o martelo que é autoimune, viu, Cláudia? Porque os estudos mostram várias teorias, nenhuma teoria explica completamente o que é o vitiligo. A mais aceita é a de que é uma doença autoimune, mas não necessariamente só é isso, tá? Até porque, gente, o que é uma doença autoimune? É uma doença na qual o seu corpo começa a se atacar. E venhamos e convenhamos, né? O nosso corpo é tão perfeito que ele vai resolver se atacar do nada. Ele simplesmente enlouqueceu e falou: não, agora eu quero destruir essas células. Não. Tem algo muito maior que está acontecendo aí. E aqui a RL colocou, né, que ela já fez a fototerapia, que era só para a pele, mas como o valor era muito alto, ela parou. E aqui está um detalhe, gente. Existem vários tratamentos para o vitiligo. A fototerapia é um deles. E tem fototerapia, e tem cremes, e tem medicamentos, e tem transplantes de melanócitos, e tem laser, tem vários tratamentos. Só que a grande questão é... E aí ela colocou, eu odeio o vitiligo, mas nunca parei de fazer nada por ele. O chato é conviver com os especuladores. E aguarda um pouquinho que eu quero botar nessa frase sua aqui, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes acha que tratar o vitiligo é a minha pele voltar toda para uma cor. Algumas pessoas que às vezes têm com mais manchas falar tratar o vitiligo vai ficar logo toda branca. E, minhas gatonas, tratar o vitiligo é muito mais do que isso. Porque nós, quando ficamos estressados, passamos por alguns conflitos. E normalmente são conflitos, gente, de perda, de separação, de desproteção. Essa é a marca do vitiligo. E não só dele, de todas as doenças de pele. E o que acontece? Enquanto no corpo da gente a nossa pele ficou branca, tem pessoas, por exemplo, que desenvolvem uma psoríase. Tem pessoas que desenvolvem alergias, que começam as coceiras. E no caso da gente, apareceu o vitiligo. E ele representa exatamente esse momento de perdas, de rupturas de identidade, de falta de pertencimento. E a Cláudia colocou aqui, ó, iniciou aos 45 e luto bastante para conviver da melhor forma possível. E, Cláudia,
Lembre aí, quando começou os 45, o que estava acontecendo na sua vida? Você estava passando por uma separação, perdeu alguém, mudou de emprego, mudou de cidade? O que aconteceu de diferente nessa época? E ela falou que teve um impacto grande, por quê? Porque é bastante vaidosa. Mas, gente, esse impacto grande não é só porque você tem vaidade, não. Esse impacto grande é porque, simplesmente, ele reverberou em você questões aí escondidas, questões que você ainda não viu, você ainda não parou para olhar, tá? E assim, tem vários tratamentos, como eu já falei, convencionais, que são exclusivamente para a pele, mas os tratamentos, o tratamento para o vitiligo, ele precisa ser, sabe o quê? Complementar. Inclusive, peraí que eu vou pegar aqui uma. Quem está aqui comigo na sala vai conseguir ver. Deixa eu só mudar aqui. Que as emoções impactam diretamente. E aqui tem, ó, o fator emocional junto com a genética é de fato importante quando se trata de vitiligo. E, Cláudia, nem é comum, não é o mais comum ter pessoas com vitiligo na família. Normalmente são casos únicos, mas tem alguns casos que são assim, às vezes é filho, mãe, filho, pai, filho e neto, mas não é o mais comum. Só que sempre quando se realiza a anamnese, acaba encontrando algum problema de fundo emocional e tá lá. É nesse momento que o vitiligo aparece. E aqui temos as situações estressantes, como a perda de um ente querido, brigas familiares, demissão, traumas do dia a dia que pode desencadear. Inclusive, isso é uma fala da doutora Ivonise Falador, que é uma médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermato, e que ela aponta exatamente essa relação, assim como vários outros estudos. E aqui ainda ela traz, ó, que as lesões provocadas pela doença não raro impactam significativamente a qualidade de vida e a autoestima. Por isso que, na maioria dos casos, recomenda-se o quê? Acompanhamento psicológico para prevenir o surgimento de novas lesões e, inclusive, obter efeitos positivos no tratamento. É por isso que muitas vezes você começa a fazer o tratamento e de repente o tratamento para de fazer efeito. Por quê? Porque tem questões emocionais que estão impactando naquilo ali. E a Cláudia colocou aqui, ó, na minha família, minha mãe era a única, depois o irmão dela. E aí mostra que tem questões emocionais aí da sua família que estão impactando diretamente na forma como vocês se percebem. E muitas vezes é questão de pertencimento. E já vou te dizer que muitas vezes a gente sequer identifica qual é o problema. Sabe por que a gente não identifica? Porque para a gente fica. Tipo, é tão doloroso que a gente não consegue perceber. Porque às vezes o que está doendo é algo que é simples, gente. O vitiligo começou em mim. Quando me faziam essa pergunta, o que é que tinha acontecido, eu dizia nada. Eu tinha 15 anos quando as manchas começaram. E eu falava, não estava acontecendo nada, eu não lembro de nada daquela época. E aí, há pouco tempo, depois que eu comecei essa questão de cuidar de mim, de olhar para mim, sabe o que é que tinha acontecido? Foi o período que eu mudei de escola. Porque a escola onde eu estudava era até a 8ª série. E aí, quando eu fui para o primeiro ano, eu fui para outro colégio. A minha mãe não tinha condições de estar pagando mais a escola, eu fui para a escola pública e eu me separei dos meus amigos, que todos, a maioria deles foi para um outro colégio particular. E ali
eu comecei a desenvolver. Ali eu me senti não pertencente, eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada, mas eu não tinha consciência disso. Então, muitas vezes, são situações corriqueiras em que você nem está percebendo o que está acontecendo. E já me digam se isso está fazendo sentido para vocês também. Então, o que é importante? Tratar o vitiligo na raiz. Aí você pode falar, Yane, que raiz é essa? O que é isso? Por que tratar essa tal dessa raiz é importante? Gente, a raiz do vitiligo é exatamente a origem. Por que os tratamentos a gente começa e muitas vezes ele falha? Porque o tratamento só cuida da pele. E a pele é um sintoma. A pele é um sintoma. Só está dizendo, ó, eu estou com um problema. Do mesmo jeito que uma dor de cabeça, uma cólica, é um sintoma, está dando um sinal que tem algo de errado. E aí, o que acontece? Olhar a raiz do vitiligo é exatamente buscar quais são as emoções, os traumas, os conflitos que ocorrem, que estão ligados a esse surgimento. E, normalmente, ocorre o quê? Um conflito que é de separação, de falta de pertencimento, de perda. Esse é o conflito que mais marca. Por quê? O que a pele representa? Vocês já pararam para pensar? A pele representa exatamente o que é o contato. É onde a gente tem o contato com o mundo, com as pessoas. É por onde a gente recebe carinho, é por onde a gente dá carinho, por onde a gente recebe informações. E quando há essa sensação intensa de rejeição, de perda, de afastamento, o que acontece? O cérebro, ele fala, epa, não estou aguentando isso daqui, não. Então, ele cria um mecanismo de quê? De desconexão. E como é que ele faz essa desconexão? Ele começa a querer tirar isso da pele. Então, esse branco é exatamente falando, eu quero me limpar disso, eu quero me separar disso, tira isso daqui. E é por isso que resolver esses conflitos internos pode estabilizar e até reverter o vitiligo. E eu quero que vocês lembrem em vocês. Se vocês já viveram algum momento em que vocês estavam bem, em que vocês estavam com a vida mais equilibrada, estavam num bom relacionamento, que vocês estavam bem e que vocês perceberam o vitiligo estabilizar, ou um período que vocês se estressaram, aconteceu algum problema e de repente vocês viram o vitiligo crescer desesperadamente, que você chega a levar um susto. Alguém passou por isso aqui? Coloca aqui para mim. Aqui a RL colocou, e me iniciou aos 6 anos de idade. Não me lembro de ter passado por nada que pudesse me impactar. A grande maioria delas desapareceram no mesmo ano. As outras estacionaram. RL, conta aqui para mim, nessa época, como era o relacionamento dos seus pais? Seus pais se separaram, estavam juntos? Porque, gente, muitas vezes na criança, não é a criança que passa pela situação, mas são os pais. Há uns 10 anos atrás, fiz tratamentos com pomada, foi ótimo. Porém, há 2 anos, elas voltaram com tudo. E aí é importante você olhar o que foi que aconteceu a esses 2 anos que te desestabilizou. Porque isso é uma pista, gente, de como a mente influencia o corpo. Por quê? Se estava tudo bem, se estava estacionado, por que de repente ela cresceu ou não? E aqui, ó, sempre convivi somente com a minha mãe. E talvez esse conviver apenas com a sua mãe, em algum momento despertou em você essa falta do pai. E foi essa falta do pai que, de repente, desencadeou o vitiligo aí, esse crescimento ainda na sua infância. E o que acontece? Por que tratar o vitiligo na raiz você consegue melhorar a qualidade de vida? Por que é importante? E como melhora a qualidade de vida? Porque quando você ressignifica esses conflitos emocionais, você experimenta mais autoestima e menos sofrimento emocional.
Ao trabalhar as emoções, a percepção da doença muda e, em muitos casos, os sintomas diminuem. Então, muitas vezes, esse vitiligo está estacionado quando você está bem emocionalmente, quando você está se sentindo segura, quando você está sendo vista. E, inconscientemente, o seu corpo, ele relaxa, diminui a ansiedade, diminui o estresse e o vitiligo também diminui. Então, ou seja, viver é a resposta para você começar a ter uma melhora no quadro. E viver bem, viver com qualidade de vida, fazer o que você quer. Porque a gente precisa entender que o vitiligo é apenas uma resposta de um corpo a um conflito que está acontecendo aqui dentro, na nossa mente, que muitas vezes a gente não tem clareza. Só que quando a gente aceita isso, isso traz mais leveza para a nossa vida, isso traz mais aceitação. E quando você se sente no controle, você fala, não, é isso mesmo, eu vou deixar. Que é o que eu estou fazendo nesse processo depois de 25 anos negando o vitiligo, e eu nem sabia que eu estava negando, de tamanha que era a minha negação. Eu agora estou deixando a vida acontecer, gente. Ah, vitiligo quer crescer? Cresça. Quer diminuir? Diminua. Eu não me olho mais e me vejo diferente, eu não me vejo mais inferior, eu não me sinto mais obrigada a dizer sim para todo mundo, para as pessoas gostarem de mim. Então, quando eu tomei esse controle da minha vida para mim, parei de lutar contra o vitiligo, eu comecei a viver bem com ele. Por quê? E aí eu vou falar, eu acho que foi a Arielle que falou, eu odeio o vitiligo, mas ele não me impede de fazer nada. Eu não vou dizer que eu odeio o vitiligo, não, porque ele me transformou na mulher que eu sou hoje. E eu aprendi muita coisa com ele. E quando eu resolvi aceitá-lo e buscar entender o que ele queria me mostrar, a minha vida melhorou. Só que se eu te falar, eu amo o vitiligo, eu quero ficar com essas manchinhas para mim para sempre, é mentira, não é verdade. Só que, o que é que acontece? Enquanto eu crio toda essa resistência de eu odeio o vitiligo, eu odeio a mim também. E isso me fazia sofrer. Então, a minha ruptura foi: o vitiligo é apenas o vitiligo. Ele não me torna nem melhor nem pior. Ele simplesmente está aí. E a cada dia o meu objetivo é tirar a importância dele da minha vida. Tornar ele uma condição como outra qualquer. E quando ele tiver sem importância e eu tiver resolvido todos os meus conflitos, eu tenho certeza, gente, que ele desaparece. Mas até lá, eu não vou mais deixar de viver por ele. Aí a Cláudia, eu não amo, mas também não odeio. É isso. Ele é apenas ele. O que a gente não pode é deixar que ele tome conta da gente. Até porque, só para vocês terem uma ideia, olha o impacto. Aqui é uma pesquisa. Quem está aqui comigo no nosso encontro secreto está vendo a impressão de um artigo científico que trouxe. Olha, dentre os pacientes avaliados que tiveram tratamento médico e psicoterápico, ou seja, cuidaram da pele e da mente, apresentaram até 80% de repigmentação. Sendo que esse foi um estudo, gente, que era cego. O médico que estava avaliando não sabia qual era o tratamento que a pessoa estava fazendo. O grupo que realizou apenas tratamento médico, ou seja, fez só a fototerapia, fez só um transplante de melanócitos, fez só o uso de cremes ou tratamentos, a repigmentação não passou de 20%, ou seja, um quarto. Então, eles ainda trazem que não tem diferença se é um tratamento individual ou de grupo. O importante é que você esteja cuidando dessas emoções. E isso trouxe um aumento significativo de quê? Da qualidade de vida. Isso melhorou a forma de você se ver, de você se enxergar, de você se perceber.
A RL colocou aqui, ó. Eu não me odeio, eu me amo, mas odeio ter essas manchas. Mas deixa eu te contar que conscientemente você diz que se ama. Mas quando você se odeia por algo que está no seu corpo, inconscientemente você se odeia também. Você diminui o seu papel. É como se você comece a se achar que você não é tão boa assim. E isso acontece, RL, de forma inconsciente. É a mesma coisa quando eu fazia lá atrás, que eu dizia, não, o vitiligo não tem nenhum problema para mim. Eu falava isso da boca para fora, mas não era como eu me sentia internamente. E eu não enxergava isso. Essa é a minha interpretação de quem está estudando. Eu estou te mostrando um novo ponto de vista, que você pode aceitar ou não. Você é livre para fazer o que você quiser. Só estou te trazendo um novo olhar. Se para você não faz sentido, não tem problema algum. Finge que não é para você. Mas aposto que possa ter outra pessoa que tenha percebido isso em si. Porque lá atrás eu não percebia o quanto eu me negava. Mas se você se aceita e odiar o vitiligo não é um problema para você, não tem problema nenhum, tá? Aí a Cláudia botou aqui, ó. Tenho que viver da melhor forma possível. E é isso. Todas nós. Esse é o caminho. Viver da melhor forma possível. Para quê? Para que a gente tenha mais qualidade de vida. Assim, a gente vai aumentando a autoestima. Não, eu não estou te julgando. Eu só estou te mostrando uma outra possibilidade. Se não faz sentido para você, não faz. Aqui o meu objetivo não é julgar ninguém, gente. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente já se julga demais. Não precisa que mais ninguém nos julgue. Então, assim, aqui eu normalmente vou estar trazendo novos pontos de vista. O que não faz sentido para vocês, não tem problema. Só é deixar para lá. É só uma reflexão. Então, assim, por quê? Porque eu não estou dentro de cada uma de vocês sente. Não é porque eu senti de uma forma que você tem que sentir igual a mim. Porque cada um tem um caminho, cada um tem uma história, cada um tem trajetória. Então, cada um sente da forma que percebe a vida, tá? Então, assim, se você se sentiu desrespeitada, me desculpe, não foi esse o meu objetivo. O meu objetivo foi te mostrar um novo ponto de vista, não dizendo que o seu está errado, porque eu não estou dentro de você, eu realmente não sei como você se sente. Eu estou trazendo com base no que eu tenho estudado, com base no que eu tenho entendido sobre a mente, com base na história que eu vivenciei, um novo ponto, porque era o meu ponto cego naquela época. Que talvez se alguém tivesse chamado a minha atenção, eu tivesse mudado com mais brevidade, ao invés de passar 25 anos me escondendo. Mas se para você não é um problema, não é um problema, certo? A Cláudia botou aqui. Para mim, entendo que quando não me aceito, sofro com certeza. Mas aí cada um tem a sua interpretação e sigamos. Até porque, Cláudia, como ela trouxe, ela não trouxe na questão dela não se aceitar. Ela odiava as manchas. E aí eu trouxe um novo ponto de vista, mas assim, cada um percebe as suas questões de forma individual. Sabe aquela coisa da percepção? Às vezes, um objeto, se eu colocar aqui, esse vasinho aqui, cada uma de vocês vai descrever ele de um jeito. Porque cada uma está olhando ele por um lugar. E ninguém vai estar errado. Todas vão estar falando da mesma coisa. Então, assim, aqui o objetivo não é tá certo ou tá errado. Aqui meu objetivo é que a gente se ajude e que a gente evolua para que a gente possa viver bem. Sabe por quê? Porque quando a gente vive bem, a gente melhora, inclusive, o mundo todo, né? Porque a gente está compartilhando, a gente começa a compartilhar coisas boas com o mundo. Então,
o que acontece? Quando a gente faz esse olhar de eu estou bem, deixa eu viver bem comigo mesma, a gente vai tirando um peso das nossas costas. E o que acontece? Se você não buscar a causa raiz do vitiligo, e aqui, antes disso, eu vou até mostrar, é porque vocês não vão ver, porque eu não tenho como colocar aqui no Instagram, mas aqui, por exemplo, quem está aqui na sala comigo, eu estou mostrando aqui para as meninas um estudo de caso, inclusive apareceram em vários Instagrams essa mensagem, esse caso, que foi um homem com 98% do corpo coberto por vitiligo, que quando terminou o relacionamento, as manchas desapareceram. Ele era um industriário, aqui, ó, com 98% do corpo, que estava prestes a completar 40 anos. Tudo mudou quando ele se divorciou. Ele recuperou 93% do pigmento da pele. Hoje, aos 54, ele vive uma nova vida. Inclusive, quem trouxe esse caso a público foi o doutor Paulo Luzio, que é o marido da doutora Patrícia, da clínica do vitiligo, que talvez algumas de vocês conheçam, que são especialistas no médico, são médicos dermatologistas especialistas em vitiligo. E aí ele trouxe exatamente que a separação foi um fator determinante para a recuperação. Por quê? A condição física é o quê? Influenciada pela questão psicológica. E aí você pode até me perguntar, mas Iane, como é que você disse que quando se separava, quando perdia alguém, era que acontecia o vitiligo? Só que acontece, gente, quando vocês estão num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, cheio de carência emocional, cheio de dependência. O que acontece? Muitas vezes você está num relacionamento, mas você se sente rejeitado, você se sente sozinha. O que acontece? E aí, nesse se sentir rejeitado, nesse se sentir sozinha, as manchas começam a crescer. Porque o que importa não é como você se sente fisicamente, mas emocionalmente. Quantas vezes a gente fica num relacionamento porque a gente tem medo de ficar sozinha, mas a gente já está sozinha dentro do relacionamento. E eu falo isso por experiência própria. Eu estava num relacionamento cheio de dependência emocional, que eu não conseguia romper o ciclo, só que eu me sentia sozinha. E foi exatamente nesse período que o vitiligo voltou a crescer. E aí a ansiedade tomou conta de mim, a depressão tomou conta de mim. Por quê? Porque eu não me reconhecia. Eu fazia de tudo para me ajustar e me adequar ao outro. E assim eu fui me deixando de lado. A Cláudia até botou. Eu ouvi essa história, achei que era mentira. Não, Cláudia, foi história real mesmo. Não foi notícia fake, não. Então, assim, por quê? Porque houve uma intervenção na causa raiz. Ele tirou aquilo que estava fazendo ele se sentir sozinho, separado, perdido. Às vezes até com a perda de identidade. Quantas mulheres ficam presas num relacionamento tóxico porque elas nem se reconhecem, elas não têm força para sair? Algum de vocês conhece alguém assim? Em novela? Já viu na novela essas situações? Então, assim, é esse olhar de ruptura da causa raiz que vai te ajudar a se olhar melhor e a se cuidar melhor. E aqui, o que acontece se você só se preocupa em cuidar da pele? Com a fototerapia, com creme? A doença vai acabar progredindo. Por quê? Porque o conflito, a origem onde tudo começou, continua ativo.
E quando você não resolve o trauma, simplesmente o corpo vai continuar te dando os sinais. E qual é o sinal que o corpo nosso dá? Despigmenta. Porque, gente, imagine que você é uma árvore, tá? Você é uma árvore. E nessa árvore tem o quê? Tem as raízes, tem o tronco, tem a copa. E lá nessa árvore tem o quê? Os frutos. Imagine que esses frutos são a sua saúde, os seus filhos, os seus relacionamentos, o seu trabalho, o seu rendimento financeiro. Se esses frutos, aí digamos que, por exemplo, um desses frutos é a sua saúde, e na sua saúde está lá o vitiligo. Esse fruto não está tão bom assim, né? Porque, apesar de não odiar o vitiligo, eu queria que a minha pele tivesse normalzinha, tá? Mas não tá, paciência, vou viver com ela assim mesmo. Aí o que acontece? Esse frutinho tá lá. Eu quero cuidar desse fruto. Eu vou colocar o remédio, o adubo no fruto para ele melhorar? Não. De quem é que eu vou precisar cuidar? Da raiz. Vou precisar adubar, vou precisar colocar fertilizante, vou precisar colocar mais água. E à medida que essa raiz ficar mais forte, a árvore fica mais forte e os frutos ficam melhores. Então, é o mesmo processo. Sem a gente tratar a causa raiz, a gente simplesmente não consegue avançar. Por quê? Porque essas dores internas continuam aí. E a Cláudia colocou aqui, ó, preciso descobrir a minha raiz. E a gente vai descobrir isso juntas, porque normalmente essa raiz está relacionada a situações da infância, na qual você se sentiu rejeitada, ou abandonada, ou sem pertencimento. E tratar isso vai te ajudar a ressignificar esse processo. E aí a Cláudia botou, tenho trabalhado muito a minha inteligência emocional. E é esse o caminho, de fato. É tratar as suas questões. Porque é o autoconhecimento, gente. Não adianta a gente buscar fora aquilo que falta dentro. E nesse caso, o que a gente não está enxergando é algo que é um ponto cego nosso. E aqui, as meninas estão até vendo, eu trouxe até umas fotos minhas. Porque quando eu comecei essa jornada lá atrás, eu não sei vocês, mas na época da pandemia, que estava todo mundo se sentindo desconfortável, eu estava adorando usar máscara. Eu usava máscara, usava gorro, usava óculos, ainda combinando tudo. Para quê? Porque ali eu escondida, eu estava me sentindo bem. Quando eu comecei nessa jornada de descobrir as minhas raízes, de ir tratando essas capinhas, porque imagine, essas situações, gente, é como se fosse uma cebola. Você tem que tirar uma camada por camada por camada. E à medida que eu fui tirando isso, sabe o que aconteceu? Eu fui me melhorando. Um tempo depois eu já tinha escrito um livro, estava palestrando. Hoje em dia, tiro minha foto, vou para a praia, olho para todo mundo, não fico olhando para baixo. Posto minhas fotos no Instagram, faço vídeo, faço live aqui com vocês. Eram coisas que eu não fazia. A primeira live que eu fiz aqui, eu não tive coragem de abrir e fazer sozinha. Uma amiga falou, não, eu vou lá com você. Então, percebam, é uma jornada. Eu não dormi de um jeito e acordei do outro. Mas eu estou me melhorando. Eu estou avançando. E essa experiência que eu tenho trazido aqui para vocês e mostrando qual foi o meu caminho é exatamente para que vocês também comecem a ampliar esse olhar de vocês. E é por isso que, mais uma vez, eu convido vocês, para quem não se inscreveu ainda, se inscrever no workshop Viver Bem com Vitiligo. Vai ser dia 10 de abril, às 20 horas. Porque lá eu vou mostrar para vocês como viver, gente. Eu não estou falando de nada demais, não. É viver. Vai te ajudar a controlar e até diminuir o vitiligo.
Porque você vai começar a tirar o peso da sua vida para que você possa ser feliz, para que você possa viver com liberdade. E assim, é simplesmente a gente se olhar no espelho e nem saber mais que tem vitiligo. Por quê? Porque a gente está vivendo. E as pessoas vão te olhar? Vão, mas o problema é delas. Sabe? As pessoas vão te apontar? Talvez apontem, mas também o problema é delas, sabe por quê? Elas não apontam só pra gente. Muitas vezes as pessoas apontam uma que é mais gordinha, uma que é mais alta, uma que é negra, uma que tem um cabelo assim, outra que tem um cabelo assado. E a gente não precisa se incomodar com isso. Quando a gente resolve isso aqui dentro, as pessoas apontarem para a gente só quer falar sobre elas, não fala sobre nós. E a Cláudia botou aqui, você é maravilhosa. Já me inscrevi. Muito obrigada, Cláudia. Edmércia colocou, eu moro em cidade pequena e sofro muito bullying, por quê? Fiz tratamento muitos anos e não serviu. Edmércia, quando você fez tratamento, você cuidou da sua mente também? Ou só cuidou da pele? Tipo, era remédio, era fototerapia? Como foi o teu tratamento? Eu passei muito isso quando eu era criança com a minha mãe. Então, assim, as pessoas apontam, as pessoas falam, mas a gente tem que entender que não é sobre a gente. Né? Por quê? Porque isso vai dar leveza para a vida da gente. A gente precisa ser feliz e a gente precisa se cuidar para isso. A opinião do outro não pode influenciar a nossa vida. Gente, hoje eu voltei a correr e, e antes desse processo, eu corria também, eu corria no mesmo lugar, eu não olhava para o lado, eu só corria olhando para baixo, eu mal falava com as pessoas do clube de corrida, que eu corro no clube de corrida. Agora, eu cumprimento todo mundo. Tem gente que quando me vê de longe já acena. Hoje mesmo tinha uma senhora, ela já ficou me olhando de longe, eu dei risada. E aí nunca mais a gente tinha se visto. Eu falei, tava de folga? Ela tava de férias, minha filha. Eu falei, tem que aproveitar mesmo, é muito justo. Por quê? Era aquele momento de interação. Mas em outros tempos eu não dava, eu não cumprimentava, porque eu achava o que é que as pessoas vão olhar para mim, o que é que vão pensar de mim. E hoje, quem quiser pensar, pensa o que quiser. Aí mas falou, só medicação e cremes. Ou seja, quando não interfere na causa raiz, o tratamento não funciona. É por isso que muitas vezes nem funciona ou funciona por um tempo e para de funcionar. Por quê? Porque não está mexendo num sintoma. É igual a gente dor de cabeça. Você toma um remédio. Se você não resolver o que precisa resolver, o que acontece? A dor de cabeça está ali de volta, de volta. Quem tem enxaqueca, quando não resolve o problema, o que é que acontece? Foi porque eu comi. Foi porque eu dormi mal. Foi por causa da luz. Não, é porque não olhou para a causa raiz. Tá cheia de tensão, tá cheia de estresse. E aí você vai me dizer, Yane, mas a vida é cheia de estresse. Não, a vida não é cheia de estresse, não. A gente que faz. A gente que fica cheia de estresse, porque a gente muitas vezes está querendo controlar o que não é para ser controlado, porque a gente não consegue controlar a vida, gente. Eu estou aqui falando com vocês agora. Daqui a um minuto eu posso cair duro e morrer. Eu tenho controle sobre isso? Não. Então, enquanto a gente quer controlar o que acontece ao nosso redor, a gente fica estressado, a gente adoece. Porque na vida a gente precisa ser flexível, inclusive com nós mesmas. Quantas vezes você é rígida demais com você, você se cobra demais, você se culpa? Por isso que eu falei para ela na estante, a gente não precisa que mais ninguém julgue a gente não, porque a gente já se julga demais. Então, bora deixar de lado esse peso para que a vida da gente fique mais fluida, fique mais leve. Tá? Então, assim, é esse olhar que eu quero que vocês tenham.
Eu concordo com você, nós precisamos trabalhar nossa resiliência, é isso. Para quê? Para que a gente ganhe essa leveza, porque aqui, ó, quando você não busca a causa raiz, eu peguei, inclusive, aqui as meninas estão vendo, é um outro recorte de artigo que, das mulheres que foram avaliadas nesse estudo que eu trouxe, 32,6% daquelas que tinham vitiligo apresentaram um ou mais transtornos psiquiátricos. E quais são os transtornos psiquiátricos mais comuns em mulheres com vitiligo? Transtorno depressivo e ansiedade. E, de quebra, sabe o que aconteceu? Diminuição da qualidade de vida. Por quê? Porque muitas vezes você não tem energia para fazer as coisas. Começa a se esconder, começa a evitar pessoas, começa isolamento social, constrangimento. E tudo isso faz você sofrer com vergonha, com insegurança. Do mesmo jeito que em outro estudo apresentou o quê? Depressão e baixa autoestima. E, além disso, até aquelas mulheres que tinham manchas em áreas escondidas, quando era região de mama, de nádega, região vaginal, o que acontecia? Essas mulheres também ficavam constrangidas. Por quê? Porque era na região da questão do relacionamento íntimo e elas evitavam. Há pouco tempo eu recebi relatos de mulheres, por exemplo, que ao terminar o relacionamento, o parceiro tentou agredi-la verbalmente, emocionalmente, falando das partes íntimas dela porque tinha vitiligo, querendo desmerecê-la por isso. Do mesmo jeito que recebi relatos de mulheres que as manchas cresceram nessas áreas e que agora ela está com vergonha de ter relação com o marido com luz acesa. Olha o impacto disso na vida. A Cláudia botou aqui, eu concordo com... Ah, tá, foi a mesma, eu já li essa mensagem. Então, gente, olhar a causa raiz é recuperar o controle da nossa vida. Para que você não fique refém desse tipo de situação. E quando é melhor começar a tratar o vitiligo? Na raiz? Gente, descobriu, já começa a tratar logo. É porque a gente vem de um histórico de que olhar para as questões emocionais, eu não sei a idade de vocês, mas eu lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, falar de ir no psicólogo, falar de ir no psiquiatra era coisa de maluco. Ninguém fazia nada disso. Então, a gente cresceu e ainda tem um pouco dessa mentalidade que olhar para essas questões é que é bobagem. Mas isso, muitas vezes, é o que faz a diferença no tratamento. E, assim, quanto antes você olha para essas questões, mais fácil é reverter, sabe por quê? Porque muitas vezes o vitiligo está começando ali na infância, a pessoa ainda não tem padrões firmes, duros, impregnados. Gente, por exemplo, eu tenho vitiligo há 31 anos, certo? Comecei a me aceitar aí tem cerca de 5 anos. Ou seja, foram 26 anos me negando. Vocês acham que eu quebrei todos os meus padrões? Não. Tem padrão que eu nem sei ainda. Por quê? Porque um padrão é um comportamento que a gente repetiu tanto que ele faz parte da gente. Então, a gente vai quebrar esse padrão aos poucos. E quanto mais atenta a gente fica, mais rápido a gente quebra.
Quando a gente está num ambiente desse que a gente descobre que a gente não está sozinha, que a gente está com outras mulheres que têm vitiligo também, por exemplo, a gente começa a ficar mais atenta e simplesmente, nesse ficar mais atenta, a gente começa a aprender com a história do outro, para a gente quebrar os nossos padrões de forma mais rápida. É para você descobrir que você não está sozinha, que tem alguém que passa pelas mesmas dificuldades. Porque lá atrás eu achava que eu era um ET, que só eu sentia o que eu sentia. E ainda ficava ouvindo todo mundo falar, mas isso é uma bobagem, tem tanta coisa pior. Aí eu me sentia pior ainda. E a Cláudia aqui, ó, tenho 55 anos, mas em alguns momentos fiz terapia. Ótimo, eu não me permitia, Cláudia. Eu sempre gostei, mas nunca tinha feito. Só comecei a fazer terapia quando eu fui para o fundo do poço. Foi em 2019, já estava ali com 40 anos. E aí eu não estava dando mais conta. E aí foi quando eu busquei ajuda. E aí também de lá para cá eu nunca parei. Uma ótima noite para quem foi entrando depois. Closet, Veste Bem, Cláudia e um monte de gente. Renilda também. Todo mundo que foi entrando, sejam muito bem-vindas. Então, assim, é importante investir nisso porque se você deixa de investir tempo nisso, você está deixando de investir tempo em você. Porque você vai estar deixando de cuidar da sua autoestima, do seu bem-estar. Explicar que não é mais sobre o que você deixou de. É pensar que não olhar para esse lugar é o tanto de tempo que você está gastando sem fazer coisas que você gostaria de fazer. Quantas mulheres, por exemplo, não vão numa praia, ou se vão numa praia, vão de roupa porque tem vergonha das manchas. Fica com calor usando blusa de manga, calça, no verãozão, às vezes aqui no Nordeste, com vergonha. Gente, não é justo com vocês. Então, investir tempo nisso é investir tempo em você poder ser livre para você ser você. E a Close Veste Bem colocou aqui, eu quero me dar essa permissão. Sou Neuza Filima. Ah, lá, Neuza! Então, assim, é esse cuidado com você, né? De você se permitir. E eu sei que muitas vezes, mesmo você sabendo de tudo isso que eu acabei de te mostrar, pode ser que você ainda esteja pensando que nada disso funciona. Você talvez ainda esteja se limitando. E só para você ter uma ideia, os estudos já mostram que o tratamento mais eficiente para o vitiligo, sabe o que é? É a abordagem que associa terapias para a pele e para a mente. E, inclusive, entre essas terapias para a mente, eles dão destaque às técnicas de relaxamento, de hipnose, grupos de autoajuda. Por quê? Porque são técnicas que atuam diretamente aonde? No subconsciente. É onde estão as nossas raízes, gente. As questões emocionais que a gente carrega hoje não vêm de quando a gente tinha 20, 30, 40 anos, não. Vem da nossa infância. Normalmente, esses marcos aconteceram quando a gente tinha entre 0 e 7 anos. Então, imagine hoje, a gente está aqui com 40, 50, 60. São 40 anos carregando isso, são 50 anos carregando isso. E é por isso que tantas vezes o desconforto é tão grande. E mesmo diante disso tudo, muitas vezes você pensa, ai, Anne, mas não funciona para mim, porque como você disse, tem 40 anos que eu tenho isso, tem 50 anos que eu tenho isso, tenho 30 anos que eu tenho isso. E eu vou te dizer, o vitiligo está aí há muito tempo, mas ele não é você. E eu entendo essa dúvida, porque eu também já tive. Até porque os médicos ainda dizem, o tratamento funciona melhor quando você tem pouco tempo. E deixa eu perguntar para vocês, vocês sabem qual é o órgão do corpo humano que mais se regenera? Que ele não para de se reparar, de se regenerar, nem se você estiver deitada numa cama.
doente, às vezes, tipo, com um câncer terminal. A pele, gente, a pele não para de crescer, de se reproduzir. É por isso que quando faz uma tatuagem, a cor vai clareando, porque a pele vai, ó, se renovando. E aí, ó, a Cláudia colocou a pele e seus anexos. E quando estiver bem, que a Neuza, né, ela falou que tem 55 anos, mas não importa a idade, sabe por quê? Porque a pele não diminui essa resposta de regeneração por conta da idade, não. E o que acontece? O tempo que você tem vitiligo, nessa hora pouco importa, porque a sua pele não sabe disso. O que realmente faz diferença é você entender o impacto emocional disso. Porque para quem tem vitiligo mais tempo, vai ser mais difícil? Só porque tem mais tempo. Você viveu muito mais tempo de um padrão errado, num padrão que te causa dor. E eu vou te dizer, é por isso que hoje, uma mancha que aparece hoje, você com 40, 50, 60 anos, dói mais do que quando você tinha 20. Aconteceu isso com alguém ou só foi comigo? Porque quando eu entrei no meu fundo do poço, foi quando 40 anos as manchas voltaram a crescer. Eu quase enlouqueci. Eu falei, como é que é isso? Depois de 25 anos, uma mancha aparece e era uma mancha até pequena. Eu já tinha manchas muito maiores e ali eu enlouqueci. Tem vários, Cláudio, tem vários estudos. Se você quiser, depois me chama no privado que eu te mando alguns também, que mostram esses resultados dessa relação. Porque, gente, aproveitando a pergunta da Cláudia aqui, que ela perguntou sobre estudo de tratamento com hipnose, a hipnose, gente, é um estado natural da mente. Então, é simplesmente um olhar diferente sobre você mesma. Então, quando os tratamentos com hipnose, inclusive, utilizam o quê? A hipnoterapia como forma de manter o seu equilíbrio emocional, tratando a causa raiz do problema e simplesmente acelerando teu processo de cura através de técnicas mais profundas, como o ultra-raio, ultra-healing, que promove a recuperação do corpo. Inclusive, tem estudos avaliando a eficácia da hipnose, não só para vitiligo, mas para muitas outras coisas, como síndrome do intestino irritável, em pré e pós-operatório dentro de hospital, para diminuir dor e uso de medicamentos para vômitos. Então, assim, a hipnoterapia tem sido cada vez mais estudada e com o advento da questão da ressonância, que aí você vê as áreas do cérebro que vai mudando de cor a partir dos estímulos, isso vai mostrando como é que o cérebro tem se comportado com os estímulos da hipnose. E a RL colocou aqui, agora você me fez lembrar de um fato, o moço tem vitiligo e cada vez que surge uma mancha, ele faz uma tatuagem no local. E a RL aí tem um detalhe, se aparecer uma mancha, significa que o vitiligo está ativo. E sabe o que acontece? Ele faz uma mancha, ele faz a tatuagem e provavelmente a mancha cresce mais ainda. Porque quem tem vitiligo tem um fenômeno que acontece que o nome é fenômeno de Kebner. E o que é esse fenômeno? Quando você tem um corte, quando você tem um machucado, uma queimadura, caiu, arranhou, sabe o que acontece? Muitas vezes a pele, quando volta para o lugar, ela volta a se recuperar, ela não volta com cor, ela fica branca. Por exemplo, essa manchinha aqui minha, tá vendo? Eu queimei meu braço. Aí ficou lá a queimadura. Quando a queimadura cicatrizou, ficou a manchinha. Então, às vezes, ele faz a tatuagem para esconder aquilo e, no final das contas, acaba aumentando. Se você está fazendo a tatuagem porque você quer, gente, eu só tenho uma pequenininha porque tem um símbolo que é essa daqui que eu fiz. Mas tipo, eu queria fazer, eu fiz.
Eu não estava preocupada se o vitiligo ia crescer, se não ia crescer. E tá tudo bem. A grande questão é muitas vezes fazer isso sem informação. E aí, ao invés de se ajudar, está se prejudicando. Ela botou assim: a cada lesão é bem provável que não volte a pigmentação. Então, assim, às vezes ele não tem esse conhecimento, às vezes a dor é tanta que prefere não olhar e fazer a tatuagem mesmo. E é aquela história, né? A gente nunca sabe o que é que tá passando por dentro do outro. E assim, falo no sentido de esclarecimento, mas quem quer fazer sua tatuagem, faz, né? Eu fiz a minha. Tinha meu objetivo, fui lá e fiz. Mas assim, é preciso a gente saber que pode acontecer de naquele local a mancha crescer mais. E se a gente estiver disposto a arcar com essa consequência, não tem problema. E aí, é nesse sentido que, assim, o fato de o vitiligo me acompanhar há décadas, de eu ter a minha história, os meus conflitos, não me impediram, por exemplo, de caminhar nessa jornada, de me sentir mais livre, de estar aqui. Gente, quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, as minhas alunas, elas até riem comigo quando eu falo, porque eu falo, gente, vocês estão muitos anos-luz na minha frente, porque eu passei os 2 primeiros anos de curso online sem ninguém me ver, porque eu não tinha coragem de abrir a câmera. Falar, muito menos. Então, assim, cada um tem a sua história. Mas o que eu quero que vocês lembrem é que não importa se você tem vitiligo há 10, 20, 30, 40 anos, se as manchas são maiores ou se são menores, o que você precisa entender é que você tem todo o direito de viver. E o seu corpo está sempre se renovando. Então, à medida que você for tirando esse peso que tem na sua mente, ligado à raiz do problema, ligado a esses sentimentos de falta de pertencimento, de separação, de perda, você simplesmente vai estar se resgatando. Você vai estar simplesmente se melhorando, gente. Porque mais importante até do que a resposta com a pele vai ser você voltar a viver. Porque esse caso do industriário, na reportagem não diz, mas, por exemplo, falou que o corpo dele era 98%, tinha 98% de manchas de vitiligo aos 40. Aos 54, tinha 93, ou seja, foram 14 anos. Mas nesses 14 anos, se foi esse tempo que durou para ele repigmentar a pele, ele estava vivendo, ele melhorou a qualidade de vida dele. Eu tenho certeza que ele começou a se olhar diferente. Por quê? Ele começou a esvaziar aquele copo que estava cheio de conflito. E é esse o caminho da gente cuidar da raiz da árvore. Quando a gente cuida de uma raiz de uma árvore, quem tem plantas aí? E você colocou o adubo, colocou a água, no outro dia a árvore já está linda? Não, ela precisa de um tempo. É o tempo das coisas, assim como a gente também. Então, assim, começa a prestar mais atenção em que essa questão de o tempo que tem o vitiligo, se as manchas são maiores ou menores, não importa. O que importa é que você precisa melhorar a sua qualidade de vida. E quando você trata o vitiligo na causa raiz, você começa a viver, as chances do vitiligo diminuir ou estagnar é muito menor. A RL mesmo falou que quando começou lá atrás, ficou um monte de tempo com as manchas lá estacionadas, porque provavelmente ela parou de sentir o desconforto. Como muitas vezes o desconforto é inconsciente, a gente não sabe explicar o que é. Quando ela deve ter voltado a passar por essa situação, foi quando as manchas voltaram a crescer. E muitas vezes a gente não tem clareza do que é. E tá tudo bem. É por isso que utilizar técnicas como a hipnose vai te ajudar, porque todas as memórias estão gravadas na sua mente. Você só não tem consciência.
elas estão no teu subconsciente, elas estão lá mais escondidinhas. Mas com as técnicas certas, você consegue acessá-las e tratá-las. E, inclusive, quando a gente fala aqui de padrão, demora um pouco mais quebrar um padrão numa pessoa mais velha? Depende. Por quê? Quando você utiliza técnicas certas, como a própria hipnose, que você muda comportamento, e a gente trabalha com o cérebro que tem a neuroplasticidade, ou seja, o cérebro ele tem capacidade de aprender. Mesmo que você tenha 100 anos, você simplesmente consegue mudar a sua qualidade de vida, você consegue mudar a sua autoestima. Então, aqui o que eu estou mostrando para vocês é que vitiligo não é só sobre tratar o sintoma, tratar a pele. É preciso que vocês se empenhem também em tratar a causa. E entender que causa é essa. Então, assim, tratar essa raiz emocional é você desenvolver uma vida mais tranquila e você tirar o impacto do vitiligo da sua vida, sabe? Para que essas mudanças sejam realmente reais e duradouras. Para que se o vitiligo... Porque muitas vezes a gente faz o tratamento da pele. A pele está se recuperando, a gente está ali feliz e radiante. Quantas vezes, de repente, o tratamento começa a falhar, a gente fica mal de novo. A gente começa a achar que está dando tudo errado. E aí, os resultados que tinham vão embora. Então, vamos tornar esses resultados duradouros, cuidando daquilo que realmente importa. E se você está disposta a dar esse passo comigo, vem comigo, se inscreve no workshop Viver Bem com Vitiligo, dia 10 de abril, às 20 horas, porque você vai aprender. Eu vou te mostrar como viver, vai te ajudar a controlar e até diminuir o vitiligo. Vai ser da noite para o dia? Não, mas vai ser todo dia. E eu tenho certeza que você vai melhorar a sua relação com você. No sentido de sair, de se expor, de se mostrar, de ser livre e ser feliz. Combinado? Quem ainda não se inscreveu, quiser se inscrever, só entrar na minha página ali no link, debaixo da fotinha, que tem lá o meu... Tem a página para você se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp para receber todas as notificações. E em 7 dias, na próxima quinta-feira, o nosso encontro vai ser lá no workshop. E se prepare que vai ter muitas novidades, vai ter muita coisa boa. E eu estou preparando um encontro bem recheado de novidades, de artigos científicos, de buscas que eu estou fazendo para que vocês vejam que o que eu estou falando, eu estou falando não só porque é porque eu vivi com vitiligo e estou falando tudo isso. Não, é porque eu tenho estudado cada vez mais. O meu viés da enfermagem e de gostar de estudar me ajuda a estar buscando artigos científicos, a estar procurando mais. Inclusive, eu já tenho pensado em lá na frente, quem sabe, fazer um doutorado com esse tema, né? Porque eu já tenho um mestrado em epidemiologia e, de repente, está trabalhando essas questões de como o impacto emocional, como cuidar das emoções, impacta positivamente no tratamento do vitiligo. Então, já é um plano aí lá para frente. Por quê? Porque eu tenho certeza que, à medida que a gente melhorar nossa qualidade de vida, nossa autoestima, a pele da gente vai responder com isso de forma positiva. Cláudia, eu vou te dizer que tenho encontrado cada vez mais enfermeiras com vitiligo. E isso tem uma lógica. Já vou te dizer, você já me disse, faz sentido para você. O que acontece? Quem normalmente está na área da enfermagem são pessoas que gostam de cuidar, que gostam de se doar para o outro. E o padrão do vitiligo é exatamente da pessoa carente, que quer ser importante, que quer ser útil. Então, estar na área da enfermagem combina com esse padrão, porque você está ali acolhendo, você está ali cuidando, então você está recebendo aquilo que você está sentindo falta.
que é muitas vezes atenção, cuidado. Então, assim, eu tenho percebido cada vez mais pessoas da área da saúde, principalmente da enfermagem, enfermeiros, técnicos, com problemas de pele e muitas com vitiligo também. Então, reflita, veja se faz sentido para você também e vamos juntas, né, quebrar esses padrões. Minhas gatonas foi um. Oh, a Cláudia faz muito sentido para mim. Quando eu comecei a fazer esses links, também fez muito sentido para mim. Minhas gatonas, foi um prazer estar com vocês. Quem tiver no grupo, vai lá no WhatsApp, clica, que eu aí vou tirar as dúvidas aqui no privado para vocês. Quem tiver dúvida, já vai para lá, já corre. E, para demais, nos encontramos na segunda-feira, que tem live no Instagram, tá? Beijo no coração de vocês e até mais. Tchau! E olá, minhas gatonas por aqui. Quero saber se tem dúvidas. Eu só terminei para terminar essa apresentação, né? Que nós nascemos livres, né? E aí a gente precisa viver bem com vitiligo, porque isso vai transformar a vida da gente ainda mais. E eu quero saber se tem alguma dúvida. Quer falar alguma coisa? Renilda quer falar alguma coisa? Como é que está aí? Entendeu tudo? Quer contribuir? Quer tirar alguma dúvida? Então, se ninguém tem mais dúvida por aqui por hoje é isso. Foi um prazer estar com vocês. E assim, gente, começa a ficar mais atenta para vocês nessa questão do cuidado, porque esse cuidado das emoções não é só cuidar da mente no sentido de terapia, não, mas é a sua qualidade de vida de uma forma geral. É prestar atenção no que você come, em fazer uma atividade física, em ler um bom livro. Então, começa a diversificar aquilo que te traz prazer. Porque toda vez que você tiver prazer, você está da sua mente. E esse cuidar da sua mente vai te ajudar a se sentir cada vez melhor. Então, assim, se permite fazer algo que te dê que te dê prazer, como um autocuidado, é fazer uma unha, é fazer uma caminhada, é fazer uma corrida, é fazer uma dança. Comecem a se desafiar. Eu, por exemplo, entre os meus desafios teve voltar à corrida, que aí eu já voltei, comecei a dançar, e só para vocês saberem como é que eu estou nessa questão da dança, que inclusive eu já estou pensando até em fazer uma outra dança junto. Eu já aceitei, o professor me convidou para participar do espetáculo que vai ter no final do ano. Eu já falei, eu vou, morrendo de medo, nem sei dançar direito. E piso no pé, e sou toda dura. Mas eu falei, vou me desafiar. Por quê? Porque a gente se colocando na vida. Então, assim, só se permitam, aproveitem as oportunidades, abracem as oportunidades, porque eu tenho certeza que à medida que vocês forem fazendo isso, mais resultados virão. Porque se vocês só me ouvem e só me acompanham, vocês vão começar a ter consciência, mas consciência sem ação não resolve. Se eu só ficasse ouvindo, estudando e não me colocasse em ação, nada disso acontecia. Lembra como eu falei da live? A primeira live eu tive medo, tive que alguém entrou comigo. Hoje eu já abro e já faço minha live. Se falar, Yane, faz uma live aqui na rua, eu vou lá e faço.
Como semana passada eu falei para vocês, eu vi que eu tinha vergonha de gravar conteúdo e as pessoas me olhando. Fui para o shopping gravar conteúdo. E ninguém nem me olhou, e se olhou, eu também nem percebi que eu estava preocupada em gravar o conteúdo, eu estava concentrada naquilo. Então, assim, se permitam fazer coisas diferentes, sabe? Se desafie. Começa, não precisa fazer assim um desafio grande, faz um desafio pequeno. Porque eu não comecei querendo ir para o shopping gravar. Eu comecei, por exemplo, indo gravar na área externa do prédio, indo gravar na piscina. No início, quando tinha outras pessoas, eu ficava com vergonha, não gravava. Depois eu comecei a gravar com as pessoas e quem quisesse olhar, olhasse. Depois eu fui para outra área. E aí agora eu falei, não já dou conta, vou para o shopping, vou para a praia. E aí, hoje, agora, eu já estou me sentindo tranquila em fazer. Então, o desafio é apenas começar. Combinado? Marilene, tem alguma dúvida, tem alguma questão que queira perguntar, que queira pontuar? Porque senão a gente vai estar encerrando por aqui. Mas se você tiver alguma dúvida, esse é o momento. Então, minhas gatonas, foi muito bom estar com vocês. E segunda-feira nos encontramos novamente, combinado? Beijo no coração e até mais. Tchau!